viva, caro telespectador, está a começar mais uma edição do seu programa Mais Personalidade. E nesta edição estaremos com uma grande personalidade. Você vai se impressionar e encantar com a sua trajetória de vida. Mas antes de mais nada, por favor, entre no nosso canal, subscreva-se e ative o sino das notificações de forma a se manter a par de tudo quanto acontece na Vilanculo TV. Não só, como também pode nos seguir em todas as redes sociais. Falo mesmo do Facebook, Instagram e Twitter. Você lá tem a oportunidade de deixar um gosto e sugestões daquilo que você gostaria de ver e melhorar aqui na grelha de programações. E por favor mesmo, não se esqueça de colocar uma crítica construtiva para juntos crescermos. Como disse a priori, estamos com uma hiperpersonalidade e vai se encantar mesmo com a sua trajetória de vida. Não é isso, Eduarda? É verdade. E segunda assim, nós entramos em sua casa quando são pontualmente 16 horas. Boa conversa é a regra aqui do seu programa, o Mais Personalidades. E sem mais delongas, deixe-nos aqui cumprimentar o nosso convidado. Boa tarde, Egídio Braz. Seja muito bem-vindo ao programa O Mais Personalidades. Boa tarde e agradecer pelo convite. De nada. Obrigada a nós por ter aceito mesmo o convite. Muito bem. Então, parece que está um pouco nervoso. Não, né? Talvez ele é assim. Está tudo bem, Está tudo Egídio? bem. Muito bem. Que bom, mas queremos Quer saber. dizer, estar do meio e de umas pessoas que sempre falaram às câmeras é um prazer enorme. Então é este prazer que ainda me põe eu ainda a ficar um pouco... Quero perceber afinal como é que isso se faz. Estou numa escola. Está numa escola, Está numa né? escola. Mas sabemos também que fez jornalismo, acho que já tinha que estar. Já está balizado Sim, como as coisas sim, funcionam funcionam. neste caso. Bom, tem-se dito que não pode você ficar a dizer que eu sei. Exato. Cada dia é mais um dia para aprender. E Fiz com- jornalismo, produção de programas, assim como locução, mas eu devo admitir que devo aprender mais. É aquilo que dizem que estarem a fazer é muito diferente. Eu acho Sim. que é mais para isso. É diferente de alguém entrevistar-me e eu Sim. entrevistar a pessoa. Exatamente. É verdade. Eu acho que se eu estivesse no lugar do Egídio Braz, estaria a tremer. Oh Sim. my God! Não, até talvez podia estar mais à vontade que eu, mas algo diferente podia estar a acontecer. Sim, é verdade, é muito diferente, mas ok. É assim que iniciamos também de uma forma diferente o programa hoje. Exato. Mas queremos saber, na verdade, qual é, ou como é que tratavam, ou como é que chamavam o Egídio na infância. Será que era mesmo Egídio? Será que algumas pessoas não tinham dificuldades, os seus amigos, de dizer Egídio? Talvez deram uma certa alcunha. Ou te Talvez... chamasse mesmo de Gigi. Sim. Gigi. Bom, Egídio, muitos daqueles que crescemos juntos Sim. não conhecem deste nome Egídio. Oh. Então, eu, na minha infância, eu gostava muito de jogar futebol. E ao jogar futebol, o que lá acontecia? Com os meus amigos, e acabaram, perdeu-se o Egídio, o nome Egídio Braz, perdeu-se nessa altura. Mas aparecia lá um nome que foi atribuído com as velhas de casa. As nossas mães, nossas velhas. Sim, sim. O meu nome de Egídio Braz foi atribuído com o meu irmão. Na altura, enquanto ele trabalhava em Cuba, eu fiquei, e minha mãe fez a mim, ele volta e encontra eu bebê. E ele trazia consigo este nome, disse Egídio Batizou Braz. este nome. Sim, batizou-me ali do nome Egídio Braz. Mas porque as nossas velhotas não sabiam pronunciar bem este Egídio Braz, o que fizeram? Chamaram-me da profissão do meu xará. Ele era da Força Aérea, era piloto da Força Aérea e até então reformou no mês passado. Ele era piloto da Força Aérea, nesta altura estava em Cuba. Foi um daqueles que foram ter uma formação em Cuba. Então, por ser da Força Aérea, em nosso dialeto, na altura,
todo soldado era Majed. Sim. Então foi chamado Eu de Majed. fui chamado de Majed. Majed porque ele era soldado, atribuíram o nome, e o nome era difícil, mas eles conheciam a profissão dele. Então chamaram da profissão dele, Majed. Majed. Tanto no futebol, Tanto no futebol, em casa ficou. E eu gosto até hoje. Mas há pessoas que ainda chamam de assim, Sim. E eu até, atenção, quando alguém me chama Majed, eu paro mais minutos para ver quem é este. Porque quando chama Majed, para mim, estou a ver alguém que tem mais aproximação até quando você me chama Egídio. Porque esta pessoa conhece-me de raiz. Então procuro entender, mas quem é esse que está a chamar Majed? Então eu posso voltar lá para as raízes, chegar e perguntar, preciso de Egídio. Pode não encontrar. Mas não só consigo. Isso já aconteceu no meu serviço. Eu, há pouco tempo que deixei, mas ainda tenho comigo, eu trabalhava no hospital lá de Vilanculo. Chegou um da minha zona. Há muitos que gostam de esconder suas origens. Eu nunca gostei de esconder, porque mesmo aqueles que são meus amigos no Facebook, eles percebem disto. Eu faço uma mensagem, faço alguma retrografia, mas por fim coloco a minha origem. Eu sou de Machanissa, aqui no distrito de Vilanculo. Então o que acontece? Aquela família de lá, aquela comunidade de Machanissa, quando vinha para cá na cidade e passou do hospital, queria falar comigo. E chega, apanha um colega, diz: estou a pedir falar com o Majed. Aquelas pessoas ficaram preocupadas. Majed, não temos nenhum Majed aqui. Mas por sinal, porque eu nunca escondi, uma parte de colegas tinham este nome. Exato. Ali apareceram, eles é que socorreram. Não, Majed estão a referir o Egídio Braz. Então daí me localizaram para dizer que sim, até hoje há pessoas que não conhecem muito bem esse de Egídio, conhecem de Majed. Exatamente. E como é que era o Majed na infância mesmo? Sim. Bem, Majed na infância, ele não mudou muito. Não mudou muito, porque digo isto porque Majed cresceu a saber respeitar. E até hoje é o que lhe caracteriza. E se não lhe encontrar em casa, só podia procurar saber onde é que está a jogar futebol. Então é amante e simpatizante de futebol, até os dias de hoje. Sim, eu até, se não optei em futebol profissional, é que a minha mente percebeu que o futebol nunca podia levar em peito como uma profissão. Porque, está a imaginar agora, eu estou aqui onde eu estou com os 38 anos. Então estou a dizer que já poderia ter deixado de jogar. E o que seria de minha vida? Exato. Então eu percebi que não. Podia levar o desporto, sim, para a diversão. Mas eu devia procurar me informar de outras áreas que creio, não estou a dizer que o futebol não é emprego. E grande. E há pessoas que sobressaem muito bem. Exato. Mas para nosso ponto, cá, do outro lado, me refiro muito mais cá, entre nós, cá, é difícil, né? É muito difícil. Você pegar o desporto como... Então, por aí, por isso, eu joguei enquanto criança, porque na altura eu nasci, na altura em que tinha ainda a guerra, né? E para estudar, não é agora que as crianças entram na escola já com 6 anos. Eu comecei a estudar em primeira classe, acho que por aí com 10 ou 9 anos. E eu começo a estudar na escola primária completa de Mafambissa, na Beira. E eu, na escola, jogava para a seleção da escola. Eu ainda na primeira e terceira classe. A seleção da escola, eu era um dos jogadores da seleção da escola. Joguei. Quando me transferi, voltei para casa, Machanissa, vim estudar quarta e quinta classe, jogava. Fui estudar em Belém, sexta e sétima classe. E acredite que em Belém
Eu saía de Machanissa para Belém, são 18 quilômetros, mas eu fazia isso a pé. A pé? Sim, eu fiz Belém, Machanissa, diário. Estou a dizer que eu fazia 36 quilômetros por dia para fazer sexta e sétima classe. Mas que não, trabalho. não faltava momento de jogar. De jogar, sim. Por quê que digo não faltava? Está bem. Nos casos em que nós entrávamos, eu entrava às 12h45 para sair às 17h55. Em algumas vezes nós tínhamos educação física lá no fim. Ou não, nesse dia, na educação física era jogo. Então eu saía, além de sair e ir para cá, saía e ia para o campo. Jogar. Saía do campo às 17h50 ou 18 horas, é quando eu começava a remar de Belém para casa. Mas a que horas mais ou menos chegava a casa? Por aí 22 horas. Está a ver tudo isso, Eduardo. E para voltar à escola de novo, no dia seguinte, eu tinha que sair às 7 para ir entrar às 12. Saía às 6. Saía às 7 horas de casa para ir entrar às 12. E entrava a estudar às 12, saía às 17h50 e saía da escola para casa para chegar às 22. Quer dizer que na altura não tinha chapa, né? Chapa é coisas de agora. Chapa, falar de chapa, acho que até nem o nome nós não conhecíamos isso de chapa. Só sabíamos que sobe carro, mas que é chapa, o nome chapa aparece agora. Por isso que acaba até perdemos um sentido daquilo que nós somos, porque eu estou a dizer que eu saía de Machanissa para Belém fazer são 36 quilômetros diários. Mas eu ia estudar, chegava a tempo e hora na escola, nunca atrasava. Mas vamos ver, 36 quilômetros diários. Durante 2 anos. Durante 2 anos. Isso não lhe trouxe nenhuma consequência, contando que jogava sempre, andava muito e também ia praticar o desporto. Bom, para mim acho que não me trouxe nenhuma deixar consequência. Sequelas. Não me deixou com sequela, eu acho. Por que que digo isso? E aquele trajeto sempre tinha que pensar alguma coisa que tem a ver com a escola ou em casa. Exato. Então não tinha uma outra coisa. Além de trazer sequelas, trouxe um aprendizado. Sim, e eu, para mim, aprendi muito com isso. E isso me formou como homem. Por isso, para mim, não tenho problemas. Mesmo agora que estou aqui na cidade, quando eu entendo, eu tenho minha carinha, eu dou boleia às outras pessoas. E quando eu encontro, dou boleia a alguém para poder Agora levar. já entendo aquele dia, Eduardo. Eu dou boleia a alguém, não cobro, porque acho eu que é aquela distância que eu fiz. Há outras pessoas também que sofrem mesmo a mesma distância. Exatamente. Então, quando você les encontra, não pode martelar muito aquelas pessoas, porque elas precisam também de um aconchego. Então, eu faço o quê? Dou play. E quando não estou do meu carro, não gosto muito também de incomodar alguém que peço play. Não. Eu prefiro caminhar sozinho. E se você não para sozinho, ou não eu mesmo te conhecendo, você a ir à mesma distância comigo, mesma direção, não vou lhe pedir. Porque eu sei que eu sou capaz de chegar. Mas nos primeiros dias ou primeiros meses que percorria essa longa distância, neste caso 36 quilômetros, não lhe trouxe, não ficava com pés doloridos, neste caso, nos primeiros meses com pés doloridos, quando começou a frequentar a escola que era distante neste caso? Eu não. Digo que não porque é assim, quando a pessoa coloca-se a uma atividade por amor próprio, esta pessoa, tudo que acontece vem como se fosse uma coisa normal. Só quando vamos a alguém que essa pessoa estamos a lhe esforçar para fazer o que faz. Então, esta pessoa vai sentir como se fosse uma dor ali. Para mim, isto para mim apareceu como uma coisa normal. Acredite porque eu fiz primeira, segunda, terceira classe na Beira. E volto para Machanissa para fazer
quarta e quinta classe em Machanice. Depois de estar na cidade, voltei para o meu povoado e fiz quarta e quinta. Mas quando depois o meu pai matricula-me sexta classe, fui me matricular em sexta classe em Nhambane. Em Nhambane eu vivi lá e vivia em casa do meu irmão. Este meu irmão era da intervenção rápida na altura, ele trabalhava no Maputo, mas tinha sua esposa em Nhambane. Então quer dizer que a sexta classe fez com os 16 anos, já que entrou com 10 anos? Por ali. Eu, na verdade, agora não tenho não tenho a idade verdadeira com que ano eu entrei, mas foi por essas idades que eu já estava a frequentar este ensino. Mas o que levou-te a essas mudanças? De Nhambane para Belém. Beira. Bom, é assim, é simples. Meu pai, na altura do colono, trabalhou como supaio, não é? Trabalhou como supaio, mas quando isso passou, ele foi para a África do Sul. E quando vai para a África do Sul, ficamos nós, com as nossas mães, criaram, não sei quanto. Então, quando já estávamos no pico da Guerra dos 16 anos, os nossos irmãos já estavam meio distantes de nós. Estou a me referir desse, que mostrará que é da Força Aérea, esteve em Cuba, mas a sua casa estava na Beira. E tínhamos lá uma irmã que vivia em Mafambice. Então, eles vêm para Machanice. Acharam que deviam nos levar, eu e meu irmão mais velho, que eu sigo a ele, que agora trabalha em Temar, e acharam que podiam nos levar para a Beira. E levaram-nos para a Beira, nós não estudávamos nessa altura. Levaram-nos para a Beira, chegamos lá, e eu era o mais novo. A minha irmã escolheu a mim como mais novo para viver com ela. E o meu irmão, o que eu seguia ele, ficou na casa do meu irmão, este que eu me refiro, que estava em Cuba. Então, eu fui me matricular na escola primária de Mafambice, na Mussassa, neste caso. Estudei lá. Mas o nosso pai volta para Machanice, da África do Sul, e ficou. Então, quando saímos da Beira para casa, meu pai pediu, que ele está há muito tempo que vive sem nenhum filho dele próximo, mas pedia que eu ficasse em casa para poder me mandar essas coisas todas. E eu aceitei, de fato também queria esse carinho do pai. Fiquei com ele e foi me matricular ali na escola de Machanice. Fiz a minha quarta e quinta classe. Mas quando terminamos a quinta classe, já não tinha a sexta classe perto. Apenas estamos a dizer que Machanice, Mavanza, todos dependiam de Belém. Mas ele não pensou assim. Achou que devia ir me deixar em casa do meu irmão em Nhambane, estudar lá. O meu irmão vivia no Maputo, em casa estava a esposa. E no fim ele achou que não. De novo, estava a ser difícil viver sem ninguém perto, porque para voltar de Nhambane eram dias. Ele solicita. Eu voltei, disse, eu não tenho como. Gostaria que você fosse estudar em Belém, há de viver lá, mas no final de semana sempre passar por aqui. Eu aceitei o desafio. Fui me matricular em Belém, fui lá, estudei. Então, a primeira semana, fiquei lá, em Belém, numas famílias. Mas a segunda semana, quando eu volto no final de semana, eu calculei a distância, eu vi que não, mas eu posso fazer essa distância. E de fato, daí não voltei mais a ficar em Belém. Por quê? Primeiro é que eu estava a ver Belém como se fosse um local um pouco mais mata em relação a Machanice. Então, me via, era difícil ver carro, ver não sei o quê. Então, aquilo aí me levou um pouco, eu fiz aquele sofrimento, mas já meu gosto. 2 anos e meio. Sim. Preferiu sentir-se melhor Sim. do que estar num local onde não... E eu tinha um pai que ele era velho, não estudou,
mas ele acompanhava sempre os meus estudos. Ele sempre dava-me recado. Quando chegar na escola, mandar cumprimentos para o senhor diretor, porque ele queria saber se na verdade eu estou a chegar na escola ou não. E eu chegava lá, dizia ao senhor diretor, papá mandou cumprimento. Disse, vai dizer isso. Eu voltava a dizer ao papá, papá, senhor diretor, disse isto. Então, fazia aquele acompanhamento. Então o Egídio não teve tempo de aprontar, não aprontava, não levava chá, era um menino. E eu não levei porrada. Não posso mentir. Mentira, eu não levei porrada. Mas também não tinha motivo para me darem porrada. Sim, porque era escola, treino, casa. Sim, Não tinha. Mas nunca mesmo fez algo que aborrecesse os pais? Algo sem querer de criancice mesmo, que tenha aborrecido a mãe ou o pai, que nesse dia, de fato, o Egídio passou dos limites. Bom, na verdade, não é querer mentir. Não tive este momento, não recordo nenhum momento deste. E, felizmente ou infelizmente, meu pai morreu sem me dar nenhum carolo. Eu fui, até hoje, recordo, eu digo que perdi um grande homem. Nós, na minha família de casa, éramos 20 filhos que esse senhor tinha. Éramos 20, todos ficávamos lá. Mas o que depois acontece? No dia da morte do meu pai, ele mora no Maputo, porque o meu irmão veio levar para ver se podia cuidar dele. Mas antes de morrer, ele, porque sabia que eu estava a começar a trabalhar e antes de ter alguma coisa, ele fez uma carta. E esta carta deu ao meu irmão mais velho, disse para entregar a mim. Eu até hoje tenho essa carta. E há casos em que eu, para fazer alguma coisa, às vezes me guio daquela carta. Então, não tive um momento que eu posso considerar de um desacato com o meu pai. Não tive. Que bom. Mas fez grande trajeto de escola, neste caso. Falando do período de 6ª a 7ª classe. Vamos àquilo que é o aproveitamento. Como era na escola? Porque não pode fazer todo esse desafio todos os dias para no final das contas termos uma média super baixa. Primeiro dizer que na altura que eu comecei a me conhecer e eu recordar daquilo que estava a fazer. Recordo na 5ª classe, em Machanice, era uma turma que tínhamos da 5ª classe. E dessa turma, o nosso professor era o diretor daquela próxima escola. E o que aconteceu? Tive 2 negativas durante o ano, que me recordo até hoje dessas 2 negativas. Uma 8, uma 6. E essas negativas não recebi eu em mão. O diretor, que era o meu professor, só disse na turma, e a linguagem que usou disse, você já está a brincar, não lhe conheço assim. E essas provas eu hei de dar seu pai. Quem recebeu essas provas foi o meu pai. O meu professor levou essas provas, entregou ao meu pai. Eu fui apanhar as provas em casa. Uma de 6, essa de 6 era História. Essa de 8 era Geografia, na 5ª classe. E o meu pai perguntou o que estava a acontecer. Eu disse ao meu pai que nada de estranho, só que aquelas provas para mim foram traiçoeiras, me traíram, porque eu escrevi pensando que estava a acertar, mas deu naquilo que deu. E de lá, acredita que da 5ª classe, eu fiz a 5ª classe, toda ela, a comer ovo todos os dias. E o meu pai, ele criava perus. Então eu tinha uma dieta que ele havia colocado. Quer dizer, ele achava que daquela forma estava a tentar a colocar minha memória leve. Então todos os dias era obrigatório que em casa fritasse um ovo de peru
eu comer e ir para a escola. E fazia isso Sim. durante o ano todo? Fiz todo durante o ano. Uau. Ele tinha muitos perus em casa, porque um peru só é possível colocar uma média de 30 e tal ovos. Mas quando saía de casa às 7, né? Como é que alimentava-se? Será que sobrava o tempo para o Egídio poder alimentar-se? Bom, como eu já falava que quando alguém faz alguma coisa com alma, pode não ver o sofrimento que está a passar. Eu, de fato, me alimentava logo de manhã. Naquela hora, para mim em casa, trabalhos de casa eram quase dispensadas. Trabalhos de casa, eu não falo de lavar prato, não sei quanto, para mim eram quase dispensadas. O que eu fazia mesmo era acordar, me preparar para a escola, nesse tempo de 2 anos. Então, comia em casa. Ao comer em casa, saía. Eu já sabia que só poderia voltar a comer às 22. Não tinha lanche, não levava nada? Não, o nosso lanche na altura era uma vez a outra, quando tivermos, pegarmos uma mandioca. Ou um pouco de amendoim. E naquele tempo não davam soja nas escolas, né? É isso? Na 6ª e 7ª classe, eu não tive esta oportunidade. Lá dava-se soja, mas eu chegava a um tempo em que já comeram. Então eu chegava, quer dizer, estou a dizer que 7 horas sair de casa não é de sentar pelo caminho, mas também não é de chegar enquanto os outros estão ainda a esperar para irmos à formatura. É chegar e ir à formatura para ir à sala. Então, a soja naquele momento comia-se no intervalo daqueles que saem de manhã e aqueles que estão para entrar. Naquele intervalo das 12 e 10, é este intervalo que comia-se. E eu, esse 12 e 10, dá enquanto talvez estou a 2 ou 3 quilômetros para a escola. Mas esse desafio é o Egídio que se colocou, porque tinha a oportunidade mesmo de ficar num lugar perto da escola. Bom, eu me coloquei sim, mas há coisas que às vezes não fica bem contar, mas que eu mesmo é que conheço. Mas foram essas coisas que colocaram que eu comecei a balançar aquilo que eu estava a ver e o que eu estava a ver quando pudesse, qual seria, quer dizer, foi a questão de escolher o melhor sofrimento. Exato. Então, para mim, o melhor sofrimento vi aquele de desafiar os 36 km diários. Muito bem. Querido telespectador, a conversa está bastante interessante, mas vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já com bastante conversa. Eu acredito que o querido telespectador deste lado está assim. A conversa está mesmo interessante, é muito bom conhecermos também as personalidades que nós temos cá na nossa cidade para vermos tudo que eles passaram, aliás, para chegar até aqui. Então, não saia daí que voltamos já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta à nossa segunda e à última parte do nosso programa. E como viu você, caro telespectador, na primeira parte, o programa está super mesmo interessante. É uma conversa recheada de muita trajetória incrível. Mas, antes de mais nada, eu não me esqueço, eu não me canso de pedir a si para subscrever-se ao canal e ativar o sino das notificações de forma a se manter informado de tudo quanto
acontece na Vilanculo Televisão. Agora estamos mesmo nessa trajetória de vida do Egídio Braz. E agora vamos querer saber do Egídio como é que foi ou de que forma a guerra dos 16 anos lhe afetou. Muito bem. Bom, a guerra dos 16 anos, para mim, tem um marco que nunca vai passar. Não vai passar porque todo este percurso que eu aqui me referi também contribuiu à guerra dos 16 anos. Exato. Contribuiu em tanto que os meus irmãos todos aqui deviam dar todo o apoio de forma presente, estavam todos intertidos no trabalho. Trabalho em quê? Estou a dizer que eu tinha um irmão que perdeu a vida em 2006, era de intervenção rápida. Ele estava afeto no Maputo, mas ele trabalhava mais naquela brigada que saía de Maputo. Nessa altura tinha 2 caminhões dos homens da intervenção rápida que faziam vigilância até Mabote. Ele esteve nessa comitiva, então não tinha aquele tempo para eles darem atenção aos mais novos. Exato. Tenho este meu irmão também, que está na Força Aérea, estava envolvido, porque quando foi para Cuba, volta cá, apanha esta banguça e entrou nesta questão de estarem a lutar com esta guerra dos 16 anos. E quero até dizer que muita minha família está mais no Ministério do Interior em relação a todos os outros ministérios. Então estiveram mais envolvidos. E no fim das coisas, um deles que estava muito mais próximo, prestava atenção de nós todos, e perde a vida em Xelê, baleado no seu carro, queimado em Xelê. Ele, na altura, saía de Maputo, tinha um estabelecimento que estava ainda a negociar para ver se podia vender. Quando as pessoas passam, por exemplo, de Machanice, tem uma loja grande, deixada pelo colono. Ele morre na negociação daquela loja porque queria ver se conseguia colocar mercadoria para nós estarmos a vender ali naquela loja de forma a sustentar a família. Exato. Mas ele morre neste processo, baleado com a guerra dos 16 anos. Por isso que dificilmente eu poderei me esquecer disso. Muito bem. E quando é que a vida do Egídio Braz faz uma reviravolta? Falamos da adolescência, da juventude, das formações, das capacitações, e quais são as dificuldades, como é que conseguiu já se infiltrar nesse mundo? Bom, todo homem que acredita consegue. Eu nunca cruzei os braços. Eu sempre fui aquela pessoa que gostei de ouvir. E eu até hoje, quando a pessoa quer me mandar, eu aceito ser mandado. Não nego. Então, a minha vida, não sei se mudou ou é aquela, ainda não sei. Mas só sei que sou eu mesmo. Então, porque na altura, quando eu fiz a 10ª classe, olhando para os desafios que já o meu pai estava doente, eu coloquei-me no mercado de emprego. De trabalho, sim. E eu coloco-me no mercado de emprego e de que forma? Ouvi um anúncio pela rádio comunitária, neste caso, que o hospital precisava de 4 guardas. Precisava de 4 guardas e eu fui lá, meti a minha candidatura e passei. Fiquei lá como guarda. Trabalhei como guarda do Hospital de Vilanculos. Por quanto tempo, mais ou menos? De 2006 até 2010. Mais um desafio colocado. Eu trabalhei ali como guarda, éramos 4, fazíamos turnos, à nossa maneira, trabalhamos. E nesse trabalhar como guarda, nos dias que eu estava livre, fui me matricular, continuei com os meus estudos. Estudar, sim. Então eu estava com 10ª classe, depois fiz 11ª, 12ª, eu a trabalhar como guarda. De lá, depois, com esta minha maneira que eu nunca mudei, não sei o que terá acontecido, do hospital acharam que eu devia fazer, tinha que mudar. Mudei e
com aquela minha categoria, com aquele nível 12ª, fiquei, mudei de guarda para técnico administrativo do hospital, mudei de setor em 2011. Isso tudo deve-se ao seu empenho. Vamos dizer isso. Então, mudo em 2011, fiquei no hospital na área de gestão, como fiel do armazém, do Hospital Rural de Vilanculo. Porque na altura já estava formado na área de gestão dos recursos humanos, neste caso? Não, antes dessa formação. E eu, como técnico administrativo, passei para o armazém do hospital, como fiel do armazém. Lá tinha a gestão dos combustíveis, gestão de alimentação, gestão de material de higiene e limpeza, gestão de material de escritório, elétrico, assim como canalização, tudo está acumulado no mesmo sítio. E eu estava lá, trabalhava, e me vi que ainda nesse percurso todo já fiz a formação de alocução e jornalismo, produção de programas, tive a capacitação de nutrição, fui ter essa capacitação no Maputo, e eu me vi que ainda não estava... E de onde é que surge, né? Desculpa cortá-lo, essa paixão pela essa área de nutrição? Surge porque, trabalhando, por exemplo, no hospital, naquele setor onde eu estava a trabalhar, estava mais ligado com a cozinha do hospital. Então, ali aprende-se. Você deve saber calcular a alimentação dos doentes, diário, não sei quanto. E também, esta capacitação foi promovida mesmo pelo Ministério da Saúde, que eu devia lá participar. Então, foi neste percurso ali. E me vi a me matricular na UPI. Matriculei-me na UPI para a área de gestão de recursos humanos. Só que fui acompanhar que aquele curso tinha uma outra componente, que era higiene e segurança no trabalho. E eu matriculei, fiz e terminei. Agora que também estou feliz porque alcancei o grau de licenciatura, mas eu acho que com mérito, porque eu fiz com muitos, mas eu estou aqui, já tenho 5ª edição a formar pessoas na área de higiene e segurança no trabalho, e tenho muita gente que já estão a trabalhar e estão bem onde estão a trabalhar, que eu produzi. Então me acho homem desta Mas forma. como é que é agora, né? Atualmente sabemos que é chefe do posto administrativo de Vilanculo Centro. Como é que é trabalhar nesta área? Como é que é trabalhar neste local? Todo trabalho é difícil, mas todo trabalho também é fácil. Desde o momento que você todo trabalho tem seu instrumento. Então é só me guiar com os instrumentos daquela área onde eu estou. Desde o momento que saibamos usar os instrumentos, manipulá-los. É só isso. E se sente realizado, satisfeito? Satisfação, sim. Com a sua trajetória de vida até hoje, olhando para o passado? Sim, olhando para o meu passado, até hoje, eu digo que sim. Porque estou a dizer que estou a tentar provar um pouco de tudo que a vida é. O que é difícil, o que é fácil, o que é mais complicado. E sempre deu o seu máximo para se dar melhor. Sim, eu tenho um defeito. Quando você me dá alguma coisa para fazer, basta eu dizer sim, é de fazer. É de fazer com todo gosto. Com todo amor. Ele sempre aproveita, né? Cada oportunidade que a vida lhe dá. Este é meu defeito. Logo que você me dizer, faça isto, se eu dizer não é de conseguir, é que não é de conseguir. Mas se eu dizer sim, é que aquela coisa é de fazer como se fosse minha coisa. Mas por que teve que sair do Hospital Rural de Vilanculo? Bom, nem é sair, estou lá. Mas são missões. Na função pública, há mobilidade de quadro. É uma mobilidade. Fizeram uma mobilidade, eu estou ainda. Saúde é função pública, cá onde eu estou é função pública. É só simples. Muito bem.
Estamos mesmo na reta final do nosso programa, caro telespectador. E o programa, neste caso, foi super incrível. O Egídio nos trouxe uma trajetória incrível, uma trajetória de se inspirar. E eu acredito que a maior parte dos telespectadores lá de casa se inspiraram e encantaram mesmo com a sua trajetória de vida. Mas vamos pedir agora ao Egídio Braz para deixar uma mensagem de reflexão para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando de lá de trás. Muito bem. A mensagem é para os nossos telespectadores agora que estão a nos acompanhar. Apenas o que eu posso dizer é que precisamos de ter fogo e termos uma determinação. E enquanto você pensar consigo só, não pensar com os outros, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa visível. Exato. Então, o que temos que fazer é, a cada um de nós, naquilo que fazemos, fazer a pensar com o outro como nosso irmão, não como nosso inimigo. Porque o que acontece hoje em dia é que olhamos todos à nossa volta como nossos inimigos. E isso não é bom. E aí não há nada, porque ninguém vai te apoiar naquilo que faz. É essa a mensagem que eu talvez possa partilhar neste momento. De uma ou de outra forma, temos que ser empáticos para com os nossos irmãos. Sim. É muito claro isso. Certo, Eduarda. Estou emocionada com a trajetória de vida do Egídio Braz. Sim, eu tenho uma trajetória que até o tempo Sim, o tempo mesmo É bastante Eu duro. Ele tinha muito para nos tenho contar. muita coisa que até... Assim estou a produzir um livro, meu livro mesmo. Estou a produzir um livro, que este livro é para meu consumo. E os meus filhos, minha Exato, família. sim. Revisitar, porque não é fácil dizermos que temos... Está a ver 36 km durante 2 dias, 2 anos. 2 anos, não é fácil. Então, e tem crianças que são vizinhos de uma escola, não vão. É verdade. É algo que acontece. Acontece hoje em dia. Acontece. Epa. E ver que as pessoas que estão nos postos batalham muito, acordam cedo, vão à machamba, voltam, tem que ir à escola, tem que voltar, tem que ir à machamba novamente, tem que fazer muita coisa. Sim. E nós que estamos cá na cidade, estamos a fazer o quê? Não estamos a fazer nada. Eu tive uma altura em que, quando estava em casa da minha irmã, eu não tinha cabelo aqui. Porque ainda criança, o que eu fazia? A minha irmã obrigava... Na altura não tinha escola de torneira em casa. Eu ainda nos meus 10, 11 anos, já conseguia carregar um bidão de 25 litros. E por dia, na minha casa, onde vivíamos, era normal para nós. Se nesse dia cada um carregar 10 bidões, dizia hoje, vale a pena. 10? Sim, bidões de 25 litros. 25. Aldina. Acho que tens que Então visitar. acabou perdendo o cabelo de tanto Sim, carregar. é que eu não germinei cabelo durante um período. Então, agora é que está... Até pensava que era careca. Sim. Querido telespectador, olha, estamos a conversar, vem com o tempo mesmo. Eu conto, ainda temos muita coisa para saber. Então, eu acredito que vocês ficaram muito inspirados e que devem acordar, ir à luta, ir à luta, ir à luta. Então, esta foi mais uma edição deste que é o seu programa, o Mais Personalidades. Eu, Eduardo Amoror e a Aldina Vilancourt prometemos voltar para a semana com mais uma edição que será preparada com todo o amor, todo o carinho para si e para poder inspirar. Pode deixar ficar nos comentários qual é a personalidade que gostaria de ver a passar aqui no seu programa o Mais Personalidades. Então, podes comentar, não esqueça. Até a próxima! Até a próxima, caro telespectador.